Vem e sacia minha alma, faz puro meu coração. Vem como a brisa suave, vem com o teu resplendor. Dá-nos vigor e alegria, enche-nos com teu amor. Ó, vem Espírito Santo, ó, vem o Consolador, vem inundar nossa vida com teu sagrado fervor. Conforme a tua infinita graça, ó Pai, perdoa minha transgressão, faz-me sentir o teu amor infindo, dá-me alegria em tua salvação. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Concede a Deus a mim misericórdia
ajoelhar e falar com Deus. Ó Santo Deus, quão maravilhoso Tu és. Nós somos tão pequeninos, Senhor, e vivemos tão distantes de Ti muitas vezes, errantes pelos nossos caminhos e escolhas, e mesmo assim o Senhor é tão bondoso para cada um de nós. Nós Te agradecemos e louvamos e honramos o Teu nome, hoje e para sempre, porque o Senhor é bom. O tempo todo o Senhor é bom. Nós somos agradecidos pelos nossos queridos irmãos. Que bom, Senhor Deus, voltar aqui e ver a face de cada um, voltar na Tua igreja tão amada, tão querida, a igreja da Árvore Grande, e estarmos juntos para adorar e louvar o Teu santo nome. Que alegria imensa poder estar aqui na Tua casa, Senhor Deus. Todo o nosso coração é Teu, o nosso louvor e a honra Te damos pelos séculos sem fim. Permita, Senhor Deus, que cada pessoa aqui nesta noite, além de alcançar as Suas misericórdias e as Tuas bênçãos que o Senhor renova cada manhã, além de conseguirem também uma semana excelente e abençoada por Ti e acompanhada pelo Teu Santo Espírito e pelos Teus santos anjos, possam também cada um de nós, aqueles que aqui estão, aqueles que nós representamos e aqueles que nos acompanham pela internet, possamos nós estar contigo em breve nos altos céus. Esse é nosso maior sonho, nosso desejo a cada dia, Senhor Deus. Nós estamos aqui na terra, vemos coisas bonitas, mas não se comparam às coisas que o Senhor está preparando para cada um de nós. Santo Deus, exaltamos o Teu santo nome enquanto vivermos. Que o Senhor possa trazer a todos paz, alívio, que o Senhor possa perdoar os nossos pecados e de forma especial nesta noite, que o Teu Santo Espírito se faça presente no coração e na mente de cada um de nós e de forma especial com a irmã Amália, da Igreja do Central Park. Que ela possa falar inspirada pelo Teu Santo Espírito e trazer para nós uma mensagem de salvação e graça que possa ecoar para a vida eterna. Em nome do Senhor Jesus, nós Te pedimos e agradecemos. Amém. Teremos neste momento uma reflexão sobre saúde. Assim como desde pequenos conquistamos o mundo dando um passo de cada vez, quando decidimos dar o primeiro passo na busca por saúde e qualidade de vida, não precisamos ter pressa. A mudança do estilo de vida ela deve ser pontual e contínua, né? Mas nunca realmente deve abranger muitos aspectos de uma vez só. Porque o hábito é bem estabelecido no cérebro, de uma maneira psicológica, vamos dizer assim, é uma rotina e seu cérebro está acostumado. Quando você precisa mudar alguma coisa, isso gera algum estresse mental, o corpo, o cérebro, a mente precisa se adaptar a novos hábitos. Então, quanto mais mudanças você fizer de uma vez, mais estressante vai ser para a mente ajustar isso. Mais que retirar qualquer hábito ou coisa que seja prejudicial ao corpo, é necessário, em primeiro lugar, acrescentar à rotina ou ao cardápio coisas que fazem bem. É mais importante você comer mais fruta, legumes e verdura do que querer tirar alguma coisa da alimentação. Né? Depois que você conseguir incluir uma quantidade razoável, pelo menos umas 3 frutas, vários legumes e verduras durante o dia, aí você consegue ir tirando uma coisa ou outra. Isso até vai acontecer automaticamente, porque se você está comendo mais uma coisa boa, não cabe tanta coisa ruim. Estabelecidos os objetivos, resta criar métodos para conseguir os resultados desejados. Mudando radicalmente uma coisa de cada vez, fica mais fácil conseguir bons resultados que fazendo pequenas mudanças em muitas áreas. Eu acho que elas devem ser feitas, vamos dizer assim, radicalmente em poucas coisas. Também não adianta falar assim, eu como sorvete todo dia, então eu vou deixar de comer sorvete um dia na semana. Eu acho que isso também é uma mudança muito pequena. Então, se o açúcar é o que eu quero parar, eu paro o açúcar e continuo com todas as outras coisas.
Se eu quero incluir mais fruta, eu vou incluir mais fruta. E quando você se sentir à vontade com essa mudança, você passa por uma próxima mudança. Na fase de transição, é comum que o corpo se altere. Muitos sinais e sintomas que aparecem nesse período são nada mais que sinais e sintomas de desintoxicação. O açúcar, ele cria uma dependência química tal qual a cocaína, muitas vezes. Isso é comprovado em ressonâncias magnéticas. Tem imagem da ressonância, do uso da cocaína e do uso do açúcar, mostrando o cérebro sendo encharcado de dopamina, na mesma localização. Então é claro que quando você tira o açúcar de uma maneira radical, você vai sofrer uma desintoxicação e você vai ficar mais irritado, você vai ter muita vontade de comer a qualquer momento, como se fosse aquela compulsão, né? Todos os alimentos, o seu corpo tem que se adaptar. Esse é mais um motivo para você não mudar tudo de uma vez. Você muda um alimento, muda outro, e vai mudando aos poucos. Mas é importante a pessoa saber que vai ter uma desintoxicação, mas depois ela vai se sentir bem. Decidiu que quer melhorar seu estilo de vida? Parabéns! Estabeleça um alvo, crie métodos e dê o primeiro passo. Com sabedoria e determinação, você pode chegar onde quiser. É engraçado que nessa questão de mudança alimentar a gente ouve algumas coisas bem engraçadas. Uma é quando alguém resolve ser vegetariano. Aí a família inteira vira nutricionista, médico, todo mundo fala, não, você tem que fazer um acompanhamento médico, fazer exame, porque não é assim. A pessoa pode estar comendo tudo errado, fazendo tudo errado, porque ninguém acha que precisa passar no nutricionista médico. Você quer mudar alguma coisa boa aí, você tem que passar. Então assim, todo mundo tem que passar no médico, nutricionista para ter orientação. Quando você muda o seu estilo de vida, você também precisa ter cuidados. Que o Senhor nos ajude a fazer todas as reformas necessárias em nossas vidas e de forma especial que nós possamos alcançar o reavivamento da nossa vida junto a Ele. Nesse momento nós teremos a oportunidade de devolver ao Senhor as nossas ofertas, lembrando-se que temos aqui o acompanhamento, né? Estamos aguardando todos a reforma da nossa igreja. Isso é muito necessário, temos necessidades urgentes e pedimos aos irmãos, aos nossos amigos, visitantes, aos nossos irmãos, que continuem contribuindo dentro das possibilidades para a reforma da nossa igreja. Aqueles que desejarem deixar uma oferta para a reforma da nossa igreja, podem deixar aqui e as demais ofertas aqui, tá bom? Deus abençoe a cada um. Vamos orar, assim como estamos. Santo Deus, maravilhoso Senhor e Redentor nosso, graças te damos mais uma vez, porque o Senhor permite que tenhamos o nosso trabalho, o nosso sustento diário, permite que tenhamos recursos para viver, sejam eles de ordem financeira, sejam talentos e capacidades que o Senhor nos concede, para que possamos ter utilidade neste mundo, Senhor. Nós te agradecemos, o Senhor é bom, e o pouco que te entregamos é muito pouco perto do que o Senhor nos entrega. Nós te agradecemos porque tudo vem das tuas mãos e das tuas próprias mãos te damos. Aceita, Senhor Deus, as nossas ofertas, porque são de coração. Abençoa para que essa igreja seja logo reformada, para que nós tenhamos ainda mais condições de oferecer ao Senhor um culto como o Senhor merece. Abençoe também, Senhor Deus, e te agradecemos como igreja, porque amanhã é o aniversário da Lucimara. E também estamos agradecidos porque dia 29, logo mais, é o aniversário do irmão Edson. Que o Senhor possa abençoá-los grandemente e que eles nunca se esqueçam do Senhor por todos os seus caminhos.
Em nome do Senhor Jesus te pedimos e agradecemos. Amém. Irmã Amália, que Deus te use mais uma vez. Boa noite, irmãos. Que Deus possa ser louvado pela presença de todos aqui, nessa igreja tão acolhedora, essa igreja tão abençoada. E nós cantamos no início a infinita graça, pela infinita graça de Deus estamos aqui, não é mesmo, irmãos? Tantas coisas ruins acontecendo pelo mundo, acontecendo ao nosso redor, mas graças a Deus estamos reunidos. E isso é uma bênção. Por isso nós devemos louvar a Deus. O irmão até já colocou o título, nós vamos hoje aqui, irmãos, nós vamos contar as bênçãos. E nós vamos descobrir, irmãos, que Deus nos concede muito mais bênçãos do que imaginamos. E vamos hoje, pela graça de Deus, ganhar muitas bênçãos de Deus. Mas como nós vamos abrir a palavra de Deus, então vamos fazer mais uma oração. Vamos fechar os olhos. Senhor Deus, grandioso Deus, nosso Pai que está nos céus, queremos pedir perdão de todas as nossas falhas, mas queremos agradecer muito, Senhor Deus, por essa oportunidade de nos reunirmos para louvar o seu santo nome e para aprender da sua palavra. Pedimos, Senhor Deus, que o seu Santo Espírito nos ilumine, que o seu Santo Espírito nos faça entender a sua vontade. Pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, vamos primeiramente abrir a Bíblia no Salmo 77. Salmo 77. Salmo 77. Mas antes de lermos esse verso, irmãos, eu quero perguntar para os irmãos o seguinte. Eu vou fazer umas perguntas, mas não é para os irmãos responder, certo? É só para nós pensarmos um pouco. Por exemplo, se hoje fosse um culto de contar as bênçãos, vamos supor que os anciãos dessa igreja tivessem determinado que o culto de hoje seria um culto para que os irmãos viessem aqui na frente e contar as bênçãos. Os irmãos teriam bênçãos para contar? Com certeza, e muitas. Mas agora eu quero perguntar, não precisa responder. Os irmãos teriam muitas bênçãos ou poucas bênçãos? Os irmãos teriam grandes bênçãos ou pequenas bênçãos? E agora eu quero fazer uma pergunta importante. Irmãos, qual foi, só para pensar, irmãos, qual foi a maior bênção de Deus, das mãos de Deus, que cada um dos irmãos recebeu na sua vida até hoje? Vamos pensar um pouco. Qual será que foi a maior? Fica um pouco difícil, não fica, irmãos? Não fica difícil de pensar, esta bênção foi grande, mas a outra também foi grande, a outra acho que foi maior. Sabe por que acontece isso, irmãos? Porque nós temos muitas grandes bênçãos na nossa vida. Por isso que os irmãos demoraram um pouco para lembrar da maior bênção. Nós temos muitas grandes bênçãos na nossa vida. Louvado seja Deus, não é, irmãos? Por isso. Mas vamos ler então o Salmo 77, é o verso 11, irmãos. Verso 11 do Salmo 77. Está escrito aí:
Recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Então aí está falando que nós devemos recordar os feitos do Senhor na nossa vida. Às vezes, irmãos, nós esquecemos. Às vezes Deus nos abençoa, mas com o passar do tempo nós esquecemos aquela bênção e nós queremos mais bênçãos. Mas nós devemos lembrar, como diz o salmista. Agora o Salmo 105, irmãos. Salmo 105, logo aí na frente. Eu tá para cá. Salmo 105. Salmo 105 são os versos 4 e o verso 5. Está escrito aí: buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença, lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e os juízos dos seus lábios. Os irmãos estão percebendo que esses versos falam para nós lembrarmos das bênçãos. A nossa tendência é esquecer, irmãos. Às vezes nós nos sentimos desanimados na vida porque nós esquecemos das bênçãos. Se lembrarmos, nós vamos nos sentir abençoados por Deus. A última passagem que vamos ler no início é o Salmo 136. Salmo 136. 136 é o verso do 1 ao 4. Eu vou lendo aqui, irmãos. Está escrito aí: rendei graças ao Senhor, porque Ele é o que, irmãos? Bom. E porque a sua misericórdia dura para sempre. O verso 2: rendei graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. O verso 3: rendei graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. E no verso 4: rendei graças ao Senhor, ao único que opera grandes maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Irmãos, se as misericórdias de Deus duram para sempre, significa que elas são constantes na nossa vida. Eu não sei se já aconteceu com os irmãos uma fase da vida que nós pensamos que Deus interrompeu a misericórdia. Às vezes na nossa vida acontece tanta tribulação, tantos problemas, né? Que a gente pensa, Deus cancelou a sua misericórdia para comigo. Mas não é, porque está escrito que a misericórdia do Senhor dura para sempre. Então elas são contínuas. Sabe por quê, irmãos? Nós pensamos que as misericórdias do Senhor se esgotam para nós, porque nós esquecemos das bênçãos. E é sobre isso que nós vamos hoje. Nós vamos treinar, irmãos. Treinar, lembrar das bênçãos. Então, irmãos, pode passar o seguinte, faz favor, irmão. Nós, quando vamos orar, geralmente, nós gostamos de fazer pedidos, não é isso, irmãos? E nós temos muitos pedidos para fazer a Deus. E é bom pedir. Deus quer que nós peçamos a Ele aquilo que necessitamos. Mas também, às vezes, nós esquecemos da gratidão. Esquecemos de agradecer. Porque nós lembramos sempre em pedir. Geralmente, quando nós temos uma grande necessidade de uma bênção, nós oramos mais. Não é isso, irmãos? Quando temos necessidade de bênçãos, oramos mais. Mas acontece que, quando nós estamos, às vezes, abençoados, passamos um período de tranquilidade na nossa vida, nós oramos menos. Mas aí é o momento de orar até mais, para que Deus abençoe, porque é sinal que Ele está abençoando. Quando tudo estiver tranquilo na nossa vida, é sinal que as bênçãos de Deus estão nos envolvendo. Então é o momento propício para quê? Para agradecer em oração. Eu não sei se os irmãos já fizeram essa experiência de tirar um dia. Eu já fiz, irmãos, mas eu confesso aos irmãos que eu falhei. Tirar um dia
para orar somente agradecendo, não pedir nada. Alguém já fez isso? A irmã já fez. Deu certo, irmã? Conseguiu? Louvado seja Deus, porque a irmã, eu também, quando eu me vi, eu estava pedindo, Senhor, peço isso. Eu falei, não, mas eu tenho que agradecer. Mas Deus não fica bravo com a gente, não, porque Ele conhece a nossa natureza, conhece o nosso coração e, principalmente, irmãos, Ele conhece a nossa necessidade. Então, quando nós pedimos, Ele já sabia que necessitávamos e Ele está pronto para nos atender. Então, é um exercício que nós precisamos exercitar a gratidão. Mas, irmãos, geralmente quando nós estamos, quando tudo está bem, nós achamos que nós merecemos, porque nós somos bonzinhos, está tudo bem comigo, eu sou cristão, vou à igreja, tal, tudo bem. E quando as coisas estão ruins, nós reclamamos para Deus porque achamos que nós não merecemos aquilo que está acontecendo. Mas nós devemos estar sempre em oração agradecidos. Existe um hino, irmãos, que o nome do hino é Conta as Bênçãos. E nesse hino fala, conta as bênçãos, conta quantas são. É para a gente enumerar as bênçãos. Por exemplo, hoje vamos pensar, eu tive tal bênção, tal. É bom enumerar, irmão, literalmente fazer as contas das bênçãos. Se fizermos isso, irmãos, nós vamos descobrir tantas bênçãos que nós não imaginávamos, irmãos. Vão ser tantas bênçãos que a gente não vai conseguir enumerar. Não tem como passar um traço lá na soma, né? E contar, deu 20, deu 30, não tem como. Os irmãos, façam essa experiência de contar diariamente. Não dá para somar, são muitas. Então nós devemos contar. Eu fiz uma vez, irmãos, eu fiz isso no ano de 2013. Já faz quase 10 anos. Eu peguei uma agenda, sabe o tempo das agendas? Agora a gente usa tudo no celular, não é mesmo? Mas há uns tempos atrás existiam umas agendas bonitas que a gente comprava na livraria, não é mesmo? E eu tinha uma agenda que eu não estava usando, eu pensei, essa agenda eu vou usar para contar as bênçãos. Então eu comecei em 2013, mas não assim, muitas no dia. Por exemplo, coisa simples às vezes, deixei uma panela no fogo com água para fazer um chá. Coloquei água lá, só que eu saí da cozinha e esqueci, né? Não lembrei mais. De repente eu me lembrei, corri na cozinha, a água tinha secado, estava no ponto, no último momento de desligar, senão ia queimar a panela. Eu achei que isso aí foi bênção. Então eu escrevi lá na minha agenda, tal dia, né? O Espírito Santo me lembrou de desligar o fogo que eu tinha esquecido. São pequenas bênçãos que para nós faz um grande efeito. Então eu comecei desde lá. Quer dizer, eu esqueço às vezes, não tem dia que eu não anoto nada. Passo semanas sem anotar nada. Mas depois eu penso, quantas bênçãos Deus fez na minha vida e eu não anotei. A gente pode anotar de repente só as maiores. Então fica à vontade de cada um. Mas irmãos, no livro de Lamentações 3, 22, está escrito que a misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos. Então a misericórdia de Deus está presente constantemente na nossa vida. Eu gosto muito do Salmo 19, que chama a excelência da criação de Deus. É um salmo de Davi, onde Davi agradece a Deus pela beleza do universo. Então ele começa assim, os céus proclamam a glória de Deus, e o universo anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. Olha o que ele estava observando. E ele diz, não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se pode ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Olha o que Davi escreveu olhando para o céu. E ele agradece. Só que tem uma coisa nesse salmo que eu também gosto muito, é o verso 13. No verso 13, Davi fala o seguinte, no verso 13 ele fala, também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Vejam bem, irmãos,
Davi, ele viu a maravilha da criação divina. Daí ele faz uma oração. Ele agradece, depois ele faz uma oração. Ele diz: da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. E ele continua: então ficarei livre da grande transgressão. Quer dizer, ele agradeceu, mas ele sentiu que o egoísmo, soberba é egoísmo, não é, irmão? Egoísmo, o amor próprio, o orgulho. Mas ele entendeu que o nosso orgulho, o nosso amor próprio, faz com que nós não percebamos as bênçãos de Deus. O nosso egoísmo faz com que nós não percebamos cada bênção que Deus derrama sobre nós. Então Davi, ele pediu para que Deus o livrasse da soberba, do egoísmo, para que ele pudesse sempre ser grato a Deus. Mas, irmãos, eu vou pedir para o irmão colocar outro. Então, eu resumi aqui, irmãos, o seguinte: para fazermos a vontade de Deus, para recebermos mais bênçãos, nós precisamos ver as bênçãos, ver mesmo, irmão, literalmente, sentir, ver as bênçãos, lembrar das bênçãos, não esquecer, falar das bênçãos, quer dizer, contar o testemunho para os outros. Isso daí faz com que nós possamos receber mais bênção. Porque se nós formos ingratos, é como se nós estivéssemos cegos, esquecidos, mudos, se nós não falarmos das bênçãos, se não dermos testemunhos. Pode passar a seguinte, irmão. Agora, irmãos, no Éden, Adão e Eva, eles tinham tudo o que precisavam, não tinham? Ou não? Eles tinham tudo. Tinham alimento, tinham paz, tinham alegria, tinham a convivência de Deus. Só que eles não souberam ser gratos. Foi por isso que eles caíram, porque eles esqueceram de agradecer. Foi por isso que Eva, quando o inimigo falou com ela através da serpente: come, vocês podem comer de todos os frutos, mas vai ter um que você não pode. Come, esse fruto é bom. Se Eva tivesse no coração um profundo agradecimento a Deus por todas aquelas árvores frutíferas, ela não iria sentir necessidade de tocar nesse fruto. Então, a falta de agradecimento nos leva a pecar, irmãos. E isso é muito grave. Se nós não levarmos em consideração as bênçãos de Deus, se nós não formos agradecidos a Deus pelas bênçãos, isso vai facilitar a nossa caída em pecado. Nós precisamos agradecer. Agora, irmãos, os irmãos lembram daqueles 10 leprosos? Pode passar, irmãos. Os 10 leprosos, quando Jesus estava entrando, ele ia para Jerusalém, mas ele estava passando por Samaria, e 10 leprosos correram até ele pedindo a cura. Não foi isso? E Jesus fez o quê? Curou a todos. Curou a todos eles igualmente. Só que falou para eles: vão até o templo, se apresentem ao sacerdote, porque a lei era assim: o sacerdote examinava a pessoa, um ex-leproso, né? E decretava limpo, né? O sacerdote examinava a pessoa. E Jesus falou: vai lá e se apresente ao sacerdote. E eles foram, e a Bíblia diz que eles estavam pulando de alegria, porque quando eles foram, a lepra desapareceu. Olha que bênção. Mas quantos voltaram para agradecer, irmãos? Apenas um. Apenas um voltou para agradecer. E Jesus falou assim: onde estão os outros 9? Significa que Deus quer que nós agradecemos. Deus gosta, irmãos, de ouvir o nosso agradecimento. Deus tem prazer em nos dar uma bênção e tem prazer que nós cheguemos até Ele para agradecer. E Jesus fala para esse leproso: vai em paz, a tua fé te salvou. Ele era merecedor da salvação. Agora, irmãos, vamos ver o Salmo 103, mas eu já coloquei lá para facilitar. Salmo 103, no verso 1 e 2, fala o seguinte: bendize a minha alma o Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome.
bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças. Olha de novo a palavra aí, irmãos. Não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Irmãos, esse verso mexe com a gente. Quando a gente lê esse verso, a gente pensa, será que eu tenho esquecido das bênçãos de Deus? Deus gosta que nós lembremos. Devemos lembrar, devemos ver as bênçãos, lembrar e falar das bênçãos, agradecer. Pode passar o seguinte, tem 6 motivos que Davi agradecia a Deus. 6 motivos pelos quais Davi agradecia. Davi falou, Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades. Olha que motivo de agradecimento. Irmãos, Deus perdoa os meus pecados. Deus perdoa, motivo de agradecimento. Ele sara todas as tuas enfermidades. Ele sara. Às vezes uma enfermidade nos leva à morte, não leva, irmãos? Mas se aconteceu isso, é porque Deus tem um plano, que Deus está no comando. Quem sabe se alguém tivesse sido curado dessa doença, essa pessoa não iria herdar a salvação. Nós não sabemos de nada, Deus sabe de tudo. E Ele sara as nossas doenças espirituais também, né? Quem da cova redime a tua vida. Ele é nosso Redentor. Ele nos redime da morte eterna. Ele nos dá a vida eterna. E Ele coroa de graça e misericórdia. Ele nos dá a graça. Como eu falei no início, o fato de estarmos aqui, irmãos, é pela graça de Deus. Ele nos coroa de graça. E Ele quem farta de bens a sua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como o da águia. Ai, que bênção, irmãos. Quer dizer que nós não vamos ficar velhos? Nós vamos ficar velhos. Mas a nossa esperança da vida eterna, nós temos pronta. A esperança de vivermos, de nos rejuvenescermos na volta de Jesus e de herdarmos a vida eterna, essa esperança está ganha na cruz do Calvário. Agora, irmãos, Lázaro, até Jesus agradecia. Os irmãos sabem da história que Lázaro ficou doente, não foi isso? Jesus estava numa outra cidade e as irmãs de Lázaro mandaram chamar Jesus. Vem que o seu amigo está doente, vem para curá-lo. Mas Jesus não foi, continuou o seu percurso. Quando ele voltou, Lázaro já estava morto. Fazia quantos dias, irmãos? 4 dias. Aí os irmãos depois podem ler lá na história o que aconteceu com Jesus. Antes dele falar para tirar a pedra, ele agradeceu a Deus. Ele orou para o céu e disse, Pai, agradeço porque sempre me ouves. Ele agradeceu a Deus. Quer dizer, Jesus, antes de um milagre, ele agradecia a Deus. E Deus gosta que nós lembremos. Passa o seguinte, irmãos. Existem os grandes memoriais. O sábado, o que está escrito no sábado? Lembra-te do dia do sábado. Não podemos esquecer desse dia de bênçãos. Sábado é um dia de bênção. Também na Páscoa, a Páscoa lá quando o povo saiu do Egito, o que aconteceu? Moisés falou para eles matar o cordeiro e pintar as portas, né, os umbrais das portas com o sangue. Simbolizava o Messias, né, que Jesus um dia ia derramar o sangue. Mas daí Deus falou para Moisés, fala para o povo fazer isso em memória de mim. Então todos os anos naquela data eles matavam o cordeiro, não precisavam pintar os umbrais da porta, mas era uma cerimônia de Páscoa. Para quando os filhos daquela geração perguntassem, por que toda vez nessa época mata seu cordeiro e tal? Para que os pais contassem que Deus, com mão poderosa, libertou o povo do Egito. E depois a Páscoa no Novo Testamento, quando Jesus, na última noite, que ele comeu com os discípulos, que ele deu o vinho para eles tomarem, partiu o pão, deu para eles, falou, esse é o meu corpo, esse é o meu sangue. O que Jesus falou? Fazei isso em memória de mim. Então nós devemos lembrar. O que nós devemos lembrar hoje é que Jesus
já morreu, derramou seu sangue e nos salvou. Isso deve estar na nossa mente constantemente e isso é motivo de grande alegria. Pode passar o seguinte, é o livro de Lamentações, eu já citei para os irmãos, verso 22. Mas no verso 21 está escrito, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Mas no verso 22, o verso seguinte está escrito, que pela misericórdia de Deus que não somos consumidos. Pode passar, irmãos. Agora aqui, irmãos, mexe com todos nós. Olha o que está escrito em Gênesis 12, verso 2. Se tu uma bênção. Nós estamos falando de bênçãos, não estamos? Estamos falando que devemos agradecer pelas bênçãos. Mas olha o que Deus falou para Abraão. Abraão devia ser uma bênção. Qual era o plano de Deus para Abraão, para a descendência de Abraão? Era influenciar pela vida deles, pelo testemunho deles, as outras nações, não era isso? Para que todas as outras nações, observando aquele povo abençoado, também quisesse receber as mesmas bênçãos e procurasse o Deus vivo. Mas agora Deus, Ele falou para Abraão no passado, mas Ele fala hoje para cada um de nós, irmãos. Sê tu uma bênção. E vê que está no imperativo, seja você uma bênção. Às vezes a gente fica pedindo bênçãos para Deus, pede, e a gente esquece que nós devemos ser uma bênção. Mas como se tornar uma bênção, irmãos? Como ser uma bênção? Seremos uma bênção se andarmos em íntima ligação, em íntima união com aquele que é o portador das bênçãos. Aquele que é o portador de bênçãos. Então aí seremos uma bênção. E por que ser uma bênção? Porque nós somos ajudados por Deus para quê? Para ajudar. Nós somos chamados para chamar as pessoas aos pés de Cristo. Nós somos instruídos para instruir. Ah, irmãos, como nós somos instruídos. Eu tenho umas coisas para contar, mas acho que o tempo está correndo. Nós somos instruídos de tal maneira que nós somos felizes, irmãos. Os irmãos estão vendo a confusão que está o mundo, as tragédias, mas nós temos a esperança que tudo isso é para o fim, para a volta de Jesus. Mas aquelas pessoas que não são instruídas na palavra de Deus, elas ficam desesperadas, irmãos. Elas sofrem. Agora isso daí, nós somos instruídos para instruir. Então tudo que nós sabemos da palavra de Deus, é para que nós passemos para os outros. E se nós não sabemos como passar para os outros essa instrução, essa esperança da salvação, nós vamos pedir para o Espírito Santo. Porque é Ele que faz isso, irmãos, não somos nós. Nós não sabemos nada. Nós não sabemos transmitir instrução para os outros, não. Nós não temos a oportunidade, digamos assim. Quem nos dá a oportunidade é o Espírito Santo. Se nós pedirmos a Ele, Senhor Jesus, Senhor Espírito Santo, eu sei de tanta verdade da sua palavra, eu quero passar para os outros, mas eu não sei como. Coloca pessoas no meu caminho. Ah, irmãos, o Espírito Santo vai colocar tantas pessoas para nós falarmos que vai ser uma bênção. E também nós somos libertos do pecado para libertar, somos salvos para salvar e somos abençoados para abençoar. Irmãos, as bênçãos de Deus, não há limites, né? Não há limites para as bênçãos de Deus. Pode passar o seguinte, irmãos, nós já estamos terminando. Esse escritor aí, psicólogo, social, ele foi tudo, né? Norman Vincent Peale. Os irmãos já devem ter lido livros dele. Ele escreve muitos livros de autoajuda, são livros bons, que nós cristãos podemos ler, né? Ele conta num livro uma história seguinte, que existia uma igreja próximo a uma praia, ao mar. E numa noite saiu um barco com 11 marinheiros que foram pescar. 11 marinheiros foram pescar. E nessa noite deu uma tempestade muito violenta e o barco virou.
o barco naufragou. Então eles passaram a noite no mar. E as famílias desesperadas foram à igreja, que situava próximo à praia, pedir para o pastor orar pelos marinheiros que estavam no mar, provavelmente já mortos. E o pastor falou, tá bom, vamos orar, vamos colocar o nome deles. Então ele fez uma lista, colocou o nome deles, pode passar outro, irmão. Ele fez uma lista, colocou o nome deles lá na igreja, para orar. E falou, venham à noite que nós vamos orar novamente. Tudo bem. Só que durante o dia, os salva-vidas conseguiram salvar todos eles. Os 11 marinheiros foram salvos. E à noite, quando chegaram os familiares, os fiéis nessa igreja, estava uma lista assim. Primeiro, o pastor colocou o nome dos 11. Depois ele colocou assim o nome de 9 marinheiros. Daí os familiares chegaram para ele e falaram, pastor, nós devemos orar agora agradecendo, não pedindo o salvamento como está ali, porque os 11 foram salvos. Daí ele falou, não, os 11 não foram salvos, só 2 foram salvos. Por isso que eu coloquei que 9 precisam de oração para se salvar. Mas por quê? Porque só 2 tinham ido à igreja para agradecer. Se os 11 foram salvos do mar, mas não foram até Deus para agradecer, eles ainda não estão salvos. Interessante essa comparação. Pode passar, irmãos. Então, irmãos, eu queria que alguém me dissesse quantos minutos nós temos. Faltam 10, temos 10 minutos? Ah, tudo bem, então dá tempo. Então eu vou contar um testemunho. Primeiro um testemunho do pastor da minha igreja, o pastor Rafael. Ele contou o seguinte, que ele tem um filhinho, acho que deve ter 4 anos, eu acho. Ele comprou para o filhinho dele um brinquedo, um carrinho. Desses carrinhos aí que toda criança, todo menino gosta, né? Ele comprou o carrinho. E agora, ele falou assim, que toda vez que ele sai, quando chega em casa, o filhinho corre para pegar o brinquedo, o carrinho, e antes de brincar, ele vem, ele abraça o pai e fala, obrigado pai, obrigado pelo carrinho. E o pastor fala, tudo bem filho, tá, vai brincar, tudo bem. E todas as vezes que o menino vai brincar, antes de brincar, ele vai novamente até o pai, dá um abraço no pai e fala, obrigado pai pelo carrinho. E o pastor falou assim, que quando o filho vem toda hora agradecer, sabe o que o pastor tem vontade? De dar para ele outro carrinho, de dar mais carrinho para ele, porque o menino fica feliz com a bênção, com o carrinho. Agora, irmãos, isso é o pastor que é um ser humano. Agora imagine Deus, irmãos. Se Deus nos dá, não um carrinho, mas dá uma bênção, de repente uma saúde, de repente, sei lá o que, irmãos, bênçãos. Se Deus nos dá uma bênção e nós vamos até Deus para agradecer, o que vai acontecer com Deus? Ele vai querer nos dar mais, é assim, é a história do carrinho. Deus vai querer nos abençoar mais, porque Ele vai perceber que nós estamos felizes com as bênçãos. Mas o testemunho que eu quero contar é o seguinte, eu vou contar bem rapidinho por causa do tempo, mas as minhas filhas, eu tenho 3 filhas, nessa época minhas filhas eram pequenas, e como as 3 pequenas, eu e o meu marido nunca viajávamos, a gente não ia para a praia, nada disso, porque eu achava que as crianças iam dar trabalho, iam sofrer na viagem e tal, passamos anos sem viajar. Daí elas estavam maiores, a gente foi um dia para a praia, mas como o meu pai era idoso, a minha mãe ainda estava viva, ela era idosa, o pai do meu sogro era idoso, para que a gente ficasse na praia feliz, sem se preocupar com os familiares que ficassem doentes, nós levamos todos eles. Levamos o meu pai, minha mãe e o meu sogro. Aí eles estavam lá com a gente, alugamos uma casa e a gente ia ficar lá 10 dias. E a gente ficou muito feliz, irmãos, na praia, aqueles 10 dias. As crianças, era a primeira vez que foram para a praia, ficaram felizes, todos com saúde, felizes, maravilha. E eu também estava feliz, irmãos, mas eu não estava lembrando que toda aquela felicidade era pela graça de Deus, que nós não merecíamos. Tudo vinha das mãos de Deus. Aí o que aconteceu? Quando faltavam 3 dias,
para a gente vir embora, o meu pai ficou doente. De manhã ele acordou e ele passou mal, caiu a pressão, desmaiou. Sempre acontecia isso para ele, mas não tão violento. Caía a pressão, ele tinha um ameaço, várias vezes tinha acontecido já na vida dele. Ele tinha um ameaço de desmaio, mas já voltava ao normal. E aquela vez lá na praia, ele desmaiou mesmo, ficou desacordado. Aí a gente chamou um médico que foi lá atender, e o médico falou assim, o médico não sabia o que era, né? Falou assim, é grave isso daí, nós temos que levar ele lá no pronto atendimento. Era o tipo que temos agora aí, o PA, né? Era um lugar assim bem pequeno. Aí levamos meu pai lá, ele ficou internado, tomando soro e tal e tal. Daí o médico falou assim, olha, pela idade do seu pai, eu chamei um outro médico para me assessorar e nós chegamos à conclusão que nós temos que levar o seu pai para um hospital maior, para um hospital de verdade, e nós vamos transferir o seu pai para o hospital de Santos. Ai, irmãos, meu pai ir no hospital de Santos, o tamanho desse hospital, o que iam fazer com ele? A gente não conhecia ninguém, e a gente estava numa outra cidade. Então eu fiquei muito mal, irmãos. Eu chorei muito. Eu reclamei muito para Deus, porque faltavam 3 dias para a gente ir embora. Então eu falava para Deus, Senhor, porque o Senhor não esperou para permitir que meu pai passasse mal. Daqui 3 dias que a gente já estava voltando para casa, a gente estava em casa, lá a gente já tem o médico dele, sabe como socorrer. E eu reclamava para Deus. E eu me lembro que o médico falou que precisava mesmo. Aí eu fui lá na casa pegar roupas, né, roupa dele, roupa minha, porque eu ia com ele para Santos. Olha o final da viagem, irmão. Eu tinha que ir com o meu pai no hospital de Santos, e o meu marido, a minha mãe, as minhas filhas iam voltar para casa. E eu me lembro que quando eu estava arrumando as roupas, a minha mãe também nervosa, eu falei para minha mãe assim, ai mãe, eu acho que o pai ele não vai voltar mais do hospital, porque ele está muito mal, ele não recobrou os sentidos. Eu acho que nós vamos levar no hospital, mas não sei se ele vai voltar vivo. Falei para minha mãe ficou chorando, coitada. Aí no percurso, olha, eu que estava fazendo a confusão. Eu não tinha muito assim, experiência com Deus, como agora, que graças a Deus eu tenho. Aí no percurso que eu estava com meu marido, indo até esse posto de atendimento, para o meu pai entrar na ambulância, eu colocar meu pai na ambulância e tal. Nesse percurso, Deus me colocou, o Espírito Santo me colocou na minha mente, eu estava chorando, eu fui chorando. Aí o Espírito Santo me falou assim, por que você está chorando tanto? Você não teve 7 dias de alegria? Eu senti, irmãos, que uma voz me falou isso. Foram 7 dias de pura alegria. Aí meu pai ficou doente, eu estava chorando. Aí eu comecei a agradecer. Agradeci pela viagem da ida até o litoral, agradeci pela casa que alugamos, agradeci pela alegria das crianças, pela saúde das crianças, pela saúde da minha mãe, saúde minha, do meu marido. Comecei a agradecer no percurso. Agradeci pela saúde do meu pai até aquele dia. Comecei a agradecer. E quando eu comecei a agradecer, eu comecei a sentir paz. Uma paz, aquela paz tranquila, não precisava chorar mais, eu estava em paz. E aí eu acho que Deus fez o milagre para mostrar que quando a gente agradece, Deus derrama, Deus abre as janelas, as portas, as comportas do céu e derrama. Quando chegamos nesse pronto atendimento, a ambulância já estava ali na frente, com as portas abertas, a maca já estava ali para colocar meu pai e 2 médicos ali. E o médico falou para mim, você já chegou? Só passe lá na recepção para assinar os papéis, que nós já vamos pegar o seu pai lá no quarto. Eu falei, tudo bem. Aí quando eu passei para ir para a recepção, eu vi que os quartos eram ali. E eu pensei, eu vou ver o meu pai, né, antes de passar pela recepção. Quando entrei no quarto, irmão, meu pai já estava sentado na cama, ele tinha um olho azul bonito, com aquele olho azul, falou assim para mim, por que vocês me trouxeram aqui? Que cama é essa alta que eu não consigo colocar o pé no chão? Se eu conseguisse colocar o pé, já tinha saído daqui.
Eu falei, ai pai, o senhor melhorou, né? O senhor sarou, o senhor está bem? Ah, estou bem, não sei por que vocês me trouxeram aqui. Está calor aqui, eu quero ir embora para casa. Ai, louvado seja Deus. Aí eu saí com meu pai, ele saiu feliz, cumprimentou as pessoas que estavam ali na recepção. E eu cheguei para o médico com o meu pai vivo, ele achava que iam levar meu pai lá para Santos. Daí o médico levou um susto assim, o senhor Antônio, o senhor melhorou? Eu falei, meu pai está bem, doutor, isso daí sempre acontece com ele, cai a pressão. Aí eu comecei a ensinar o médico, né? Eu falei, isso aí foi a pressão dele que caiu, já melhorou. Nós vamos levar ele para casa. E graças a Deus, não precisou ele ir para Santos. Eu entendi que quando eu comecei a agradecer, o milagre aconteceu, as bênçãos começaram a cair. Irmão, pode colocar o último? Então, nós devemos exercitar a gratidão. Agradecer por uma coisa mínima, uma coisa pequena, em tudo. Se é em tudo, irmãos, é em tudo dar graças. E nós devemos reconhecer a Deus e nos nossos caminhos. Se as coisas não estão bem, Deus está conosco. Se as coisas estiverem bem, Deus está conosco. E agradecer por todos os momentos. Mas pode passar o seguinte, irmãos, Jesus está voltando. Nós precisamos agradecer principalmente por essa esperança maravilhosa que está tão próximo e nós queremos ver os acontecimentos finais, nós queremos ver Jesus surgindo nas nuvens, que toda essa igreja possa estar lá. E então vamos cantar o hino Conta as Bênçãos. Irmãos, o que eu proponho aos irmãos, que ao cantarmos esse hino, vamos cantar com o coração alegre, e cheio de gratidão a Deus. Conta as bênçãos. Fiquemos em pé, irmãos, para cantar. Se da vida as ondas procelosas são, se com desalento julgas Surpreso quando
Amém. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai que está nos céus, são tantas as bênçãos que o Senhor nos dá, são muitas as bênçãos que às vezes não percebemos. Ajuda-nos, Senhor Deus, a contar as bênçãos, ajuda-nos a perceber as bênçãos diárias que o Senhor nos concede. Ajuda-nos, Senhor, a ser gratos, ajuda-nos a agradecer, tira do nosso coração a soberba, como pediu Davi. Dá-nos, Senhor Deus, que nós possamos diariamente estar na sua companhia, estar na sua presença e receber assim as bênçãos que são designadas a cada um de nós. Sobretudo, Senhor Deus, pedimos nesta noite a bênção de nos prepararmos para a volta do Senhor Jesus. Pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar que Jesus